Com a correria do dia a dia, muitas vezes nós não conseguimos nos alimentar corretamente e acabamos recorrendo a comidas prontas e tudo mais. E quando surge aquela ocasião, ou até mesmo quando o verão chega, nós decidimos que precisamos emagrecer, não é mesmo? E aí acabamos recorrendo àquelas dietas que nem sempre são saudáveis e muitas vezes prejudicam o nosso organismo. E para falar sobre isso, nós convidamos a Andréia Vaz, ela que é nutricionista, e vai nos dizer um pouquinho sobre isso tudo. Andréia, realmente as pessoas muitas vezes acabam comendo de maneira errada, fazendo dietas super restritivas, o que não é saudável, né? Olha, Miri, hoje nós estamos passando por um momento que eu considero que é um terrorismo nutricional, onde as pessoas elas têm medo de comer de tudo e às vezes são influenciadas por algumas celebridades, as musas fitness, a fazer dietas que nem sempre cabem no estilo de vida, né? Então isso tem assim atrapalhado, eu vejo demais no consultório as pessoas que chegam com medo de comer comida. Nossa! Né? Então essas dietas que não são malucas, são criadas por alguns profissionais, tem muitos estudos em cima disso, mas é necessário que seja por um período. A palavra dieta quer dizer restrição, mas tem que ser por um período, tem que ser planejado. Não pode ser algo feito só por um momento. Bom, quem está nos assistindo com certeza já deve ter ouvido falar da dieta da sopa, dieta da lua, enfim, são dietas realmente que a pessoa só come um tipo de alimento. Seria por isso essa questão do terrorismo alimentar? Ela fica com tanto medo de comer que ela acaba comendo só uma coisa e prejudica? Hoje, a nutrição assim, ela é uma ciência, né? Então é muito estudo, cada dia é uma descoberta nova em relação aos alimentos. Nós podemos considerar ovos. Há um tempo atrás, ovo era proibitivo, ou 2 na semana. Hoje as pessoas estão consumindo até 10 ovos ao dia, né? Verdade. Então o que acontece? A pesquisa vem mostrando que pode sim, alimentos que antes não utilizava, hoje está usando. Agora, quando eu falo de uma dieta, ela até funciona, tá? Mas aí a pessoa foi lá, fez uma dieta, perdeu 5 quilos, mas não houve uma mudança de hábito alimentar. E o que a nossa proposta é o que? É levar a saúde, a qualidade de vida. Eu não posso só perder aquele peso para estar magra e muitas vezes a dieta que você olha, lê em uma revista ou vê que alguém está fazendo, eu já falei isso, a gente não cabe dentro do teu estilo de vida, né? Você não tá nem em condição financeira, às vezes, para comprar todos aqueles alimentos que são sugeridos, não consegue fazer aquele treino mirabolante e não consegue preparar todos aqueles alimentos. E até mesmo numa dieta super restritiva, a pessoa por determinado período para de comer alguns alimentos e depois, quando volta, engorda tudo de novo e fala que a culpa é da dieta. Com certeza. O que acontece é que quando eu consumo só um alimento, tanto aí eu deixo de consumir outros, então é excluído outros alimentos, eu tenho ali as desordens nutricionais, essas deficiências nutricionais. E é isso que vai fazer com que depois eu tenha dificuldade, eu entro naquele efeito sanfona. Então você emagrece, você encontrou uma pessoa, já ela tá magrinha, dali uma semana ela tá gordinha. Por quê? Porque não consegue levar esse estilo para sempre, porque muitas vezes são dietas muito proibitivas, né? Bom, e entra naquela questão também, eu até estava conversando com a Andréia antes da gente começar a gravar, é dos dois extremos. Uma hora a pessoa só come alimentos prontos e congelados, do dia para a noite ela passa simplesmente a não comer mais nada, lógico que ela vai emagrecer, né? Ela vai mudar totalmente a alimentação. E para exemplificar um pouquinho dessas dietas novas que estão surgindo, que são um pouco mais restritivas, mas que tem que ser acompanhadas por profissionais, nós montamos aqui um pratinho simples, onde nós temos pães, o famoso pãozinho francês nosso de cada dia, e pedacinhos de bolo. São alimentos muito gostosos, a maioria das pessoas acabam comendo todos os dias, mas na dieta que muito se fala hoje, que é a low carb, já não é tão permitido assim. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é essa dieta e tudo mais. Na verdade, a low carb, qual que é a proposta? Eu vou reduzir o teor de carboidrato. Esse daqui é um prato que ele está presente na mesa de café da manhã da maioria dos brasileiros. Exatamente, tá? O pãozinho, né, um bolinho ali. Então, qual que é a proposta hoje que os estudos vêm trazendo? Quando eu incluo proteína na minha dieta, tá? Então, eu incluo um ovo mexido aqui nesse café da manhã, já retiro esse miolo desse pão, eu já estou tornando um café da manhã mais low carb. Claro que o ideal seria só um ovo mexido e sem o pão. Sem o pãozinho. Mas, muitas vezes a pessoa não está apta ainda, ela não conseguiu
conseguiu se adaptar. Então tem que ir começando e reduzindo o teor de açúcar do café. Por quê? Porque aquele açúcar é uma fonte de carboidrato, né? Então não consegue tomar um café totalmente sem açúcar, a gente vai retirando isso aos poucos. E aí eu vou fazendo uma vida com menos carboidrato. O que acontece é que hoje, em todas as nossas refeições tem o carboidrato presente. Então, assim, o carboidrato é vilão? Jamais, né? Eu preciso de carboidrato para poder pensar, para poder fazer as minhas atividades. Então, enquanto eu estou em repouso, o carboidrato em si, ele é uma fonte energética. Mas o que não pode é estar presente o tempo inteiro. E é isso que as pessoas têm feito, excluído totalmente o carboidrato, e aí eu posso colocar, assim, o meu organismo em risco. Bom, você falou a questão que muita gente acaba consumindo o tempo todo, em todas as refeições, o nosso queridinho carboidrato. Então vamos deixar bem claro para quem nos assiste que o carboidrato, muita gente pensa que só está presente nas massas, né? Ou então até mesmo no arroz, no macarrão, no bolo, no pão, mas não é bem por aí, né? Não, carboidrato, tirando o óleo, tá? O restante de todos os alimentos, ele vai ter carboidrato ali presente. Uns mais saudáveis, outros não? Outros menos. Então, por exemplo, o excesso de fruta, hoje fala-se muito, principalmente na nutrição esportiva, às vezes tem profissionais que restringem um pouco o consumo das frutas, tá? Então, assim, por quê? Porque esse açúcar da fruta, o produto final dela vai ser a glicose. Então, eu tenho que considerar que eu não posso consumir, sei lá, 5, 6 bananas ao dia, que isso vai ter prejuízo. Às vezes a pessoa está comendo pão integral achando que, nossa, estou fazendo a maior vantagem do mundo. Ali também tem carboidrato presente. Então a batata doce, que hoje está super em alta, a batata inglesa. Então, tem que consumir? Tem, mas eu tenho que limitar as quantidades, né? Nada que excesso é bom, né? Nada que excesso. Então, assim, até no teu almoço vai consumir um suco, que seja um suco de fruta natural, retire o açúcar. Eu também não sou muito adepta ao uso de adoçante. Adoçante, para mim, é só para paciente diabético, então o ideal é usar sem o açúcar e excluindo os refrigerantes, os salgadinhos prontos, tudo aquilo que realmente é industrializado, tá? Eu sempre digo, Mary, que o que é comida, o meu corpo reconhece. O que é conservante, corante e antes, o nosso corpo não sabe o que fazer. E isso vai começando as inflamações e por isso a dificuldade tanto de perda de peso como os aparecimentos das doenças. Bom, vamos falar um pouquinho mais então sobre essa dieta low carb que está na mídia, não é? Muita gente tira totalmente o carboidrato no sentido assim, nada de pães, igual a gente mencionou anteriormente, nada de massa, etc e tal. De vez em quando você pode comer um macarrãozinho ali com um molho de tomate feito em casa. Não é prejudicial você comer de vez em quando, é o sempre, né? É o equilíbrio, tá? Então, assim, o segredo é o equilíbrio. Saber, eu posso, às vezes, durante toda a semana, você consegue seguir uma dieta bacana, consegue tomar um suco legal, consegue praticar uma atividade física, tá dentro do teu contexto. Chegou o fim de semana, tem um churrasco com a família, então aí inclui um pãozinho ali, aí uma macarronada, não vai ser aquilo que vai ter problema. Agora, além de quando eu penso no carboidrato, é toda essa retirada do glúten. E isso tem se falado muito de retirar o glúten, porque o glúten é uma proteína ruim. Então, assim, eu concordo, o glúten é uma proteína ruim, mas para quem é celíaco. Se o paciente não é celíaco, não dá para cortar totalmente o glúten. Para quem tá? não sabe, a doença celíaca, ela acaba fazendo com que a pessoa tenha muita intolerância. Então, muita gente, às vezes, tem até vômito, né? O vômito, a diarreia, são consequências de quando a pessoa consome algum produto que tenha glúten e aí a pessoa passa mal. Então, ele tem que substituir essas farinhas. Então, aí, em cima disso, foi fazendo muitos estudos e aí descobre-se que o glúten é uma proteína ruim. Mas é normal o paciente retirou às vezes por 6 meses, 8 meses o glúten, quando ele volta a consumir, ele passou a ter uma sensibilidade ao glúten. Então eu sempre coloco assim, é um conselho, se você não retirou o glúten, não retira, tá? Porque mantenha, mas em pequenas quantidades, tá? Até porque o glúten está presente em tudo aí, e nos produtos industrializados quase todos têm glúten na composição. Bom, no início da nossa conversa, você falou pro pessoal que, por exemplo, se eu vou comer um pãozinho pequenininho como esse aqui, em vez de comer 2, eu coloco ali um omelete, retiro o miolo do pão. Funciona isso também no nosso almoço, no jantar? Por exemplo, reduz um pouquinho o arroz e o feijão, come um pedacinho de carne um pouquinho maior, mais verdura, legumes. Então, eu tô percebendo as pessoas com medo do arroz e do feijão, né? E, gente, é um prato nosso, é brasileiro, ele tá completo, então tem que estar presente sim na nossa mesa. Mas eu posso trocar esse arroz branco por um arroz integral, né? Eu posso... eu não quero comer arroz de jeito nenhum, eu tenho que trocar por uma outra fonte de carboidrato. Sem o carboidrato total, talvez pudesse ser no jantar.
aí por uma estratégia, talvez por um período, aquela semana que você precisa, quer entrar num vestidinho ali para o fim de semana, talvez dá um resultado mais eficaz. Mas retirar totalmente, você pode diminuir sim o arroz, diminuir o feijão, aumenta a carne, os legumes. Então assim, 50% do teu prato tem que ser de vegetais. Quando você conseguir entender essa proporção, aí vai embora. Daí a gente consegue ter um resultado bacana. Bom, a Andréia, ela vai estar conosco também no nosso live, tirando várias dúvidas, tanto sobre essa questão, né, da dieta low carb, quanto também tirando outras dúvidas e falando também sobre o jejum intermitente, que é um tipo, na verdade, de dieta também, de reeducação alimentar, seria, né? Não. O jejum intermitente ele é uma estratégia nutricional. Pra emagrecer. Isso. Tem pacientes que dá muito resultado, então não é um modismo, só que tem que ser algo acompanhado, né? Então, assim, é onde existem protocolos que a pessoa fica até 12 horas, 18 e até 24 horas sem comer. De 24 horas eu acho, assim, é muito difícil de seguir, né? É claro que a gente vai usar o horário do sono do paciente para fazer isso, mas tem que ser bem acompanhado e, como eu disse, é uma estratégia, você não pode pegar qualquer coisa que você leu e sair fazendo, mas é algo que ajuda muito na redução de gordura corporal. Bom, a Andréia vai estar comigo também no nosso live para tirar mais dúvidas de vocês sobre essa dieta low carb e também ela vai falar um pouco sobre o jejum intermitente, que é um método que está sendo muito utilizado para emagrecer hoje em dia, que está em alta na mídia. Então ela vai desmistificar um pouco, explicar o que significa, isso mesmo, né, Andréia? Com certeza, e falar de várias dicas, várias estratégias que pode ser muito eficiente nesse processo aí, nessa busca desse corpo ideal. Bom, só que antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, a Andréia ela vai preparar uma receitinha de um suco verde que vai ajudar muita gente aí, né? Parece que é baixar o estresse. Como é que é? Me conta. Então, o suco verde ele é sempre muito indicado em jejum, logo no café da manhã. Mas vários estudos vêm trazendo o quê? Que os vegetais verdes escuros, eles são ricos em glutationa. E a glutationa é uma substância que ajuda a reduzir o nível do cortisol. Então, a minha sugestão é para que esse suco seja consumido à noite, antes de dormir, ali na ceia, né? Então, aqui eu trouxe, vai ser com maçã, com limão e couve apenas. E não com gengibre, como geralmente a maioria dos sucos vem como um ingrediente por ser um energético e ele pode retirar o sono. Então é um suco super fácil de fazer e vale a pena incluir ele no período da noite para que a gente tenha uma noite de sono bem tranquila. Bom, aqui para fazer esse suco nós vamos usar mais ou menos 150 ml de água, né? Isso, a água, a couve, a maçã e o limão suficiente. Então tá, então são 150 ml de água, o suco de um limão, uma maçãzinha já cortada e o equivalente a 2 folhas de couve, bate tudo e fica uma delícia. Isso, e não há necessidade de adoçar, tá? Ah, deixa bem claro, né? Porque a maçã ela já vai resolver esse problema do açúcar aqui, tá? Bom, então agora a gente vai se preparar e nós vamos fazer o nosso suco e depois mostrar o resultado para vocês. Bom, gente, como a Andréia vai manusear os alimentos, né, ela já colocou a touquinha para ficar mais higiênico. E agora, só lembrando, né, nós vamos bater 150 ml de água junto com o suco de um limão, uma maçã e 2 folhas de couve. Vamos bater? Vamos lá, vamos provar um suquinho. A couve já tá aqui picadinha. Fica mais fácil. Prontinho ele, nosso suco. Rapidinho. Não precisa coar, tá? Porque esse é o interessante mesmo para ter um teor bacana de fibras, Certo. que já vai ajudar a regular a função intestinal e tudo isso, tá? E realmente, né, um pouquinho que a gente fez já rendeu 2 copos, 2 né? copos que seria o suficiente para tomar um sucão aí. E essa é a quantidade ideal aí pra pessoa consumir à noite? Com certeza. Tanto foi o que eu falei, a minha sugestão é à noite, Certo. mas café da manhã ou lanches. Nunca é indicado substituir, trocar uma refeição, tá? Então, por um suco, isso jamais. Mas como uma estratégia de lanche aí, só tem antioxidantes e benefícios para a saúde. Então, reforçando o convite, a Andréia estará comigo no nosso live para tirar todas as dúvidas de vocês. E nós ficamos por aqui no nosso suquinho verde. Tchim, tchim!